Gente, olha, os fundos de debêntures incentivadas levaram um tombo no mês de outubro que deixou os investidores em alerta. Quase todos os fundos renderam menos que o CDI e a maioria teve um retorno negativo. Sobre esse assunto, eu converso agora com o analista de fundos da Nord Research, o Christoph Galvão, que já está aqui comigo. Christoph, bem-vindo à nossa programação, querido. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Christoph, os fundos de debêntures incentivadas, que vinham sendo um dos queridinhos aí dos investidores, né, de renda fixa, tiveram então essas expressivas perdas nos últimos meses. O que exatamente está acontecendo? Quais fatores explicam, inclusive, esse tombo recente? Não, perfeito. Só uma consideração, na verdade, nos últimos meses os fundos vinham desempenhando muito bem. O que aconteceu foi mais especificamente no mês de outubro. E isso foi resultado justamente da boa performance que os fundos vinham apresentando nos meses anteriores. Então a gente vem observando uma sequência, vinha observando pelo menos, uma sequência de meses em que os spreads de crédito estavam caindo. Isso significa que os preços dos títulos estavam subindo, fruto de uma maior demanda por esses fundos de crédito privado ou até mesmo os créditos privados diretamente, né, nos papéis. Um dos fatores que motivou o fechamento adicional nos últimos meses dos spreads foi justamente a possibilidade de tributação de títulos isentos com a MP 1303. Então, os investidores, com a crença de que esses títulos, esses créditos poderiam ser tributados, correram novamente para os fundos de crédito privado para capturarem, né, esse benefício tributário, o que resultou no novo fechamento dos spreads, os spreads que inclusive ficaram bem negativos. E aí no último mês, com a perda de validade da MP, os investidores então teve aí uma pequena correção nesses spreads, mas que continuam muito baixos. Então é mais um resultado ali de uma correção parcial do fechamento dos spreads que já haviam acontecido. Então hoje, só para contextualizar, a gente está no momento mais sensível do mercado de crédito, dado que os preços já estão muito elevados, frutos de uma forte demanda por esses títulos. Então, o que o investidor deve ficar atento, e a gente articula um pouco mais daqui a pouco, mas é justamente no grau de exposição desse mercado de crédito privado, que é um momento em que está pagando pouco, remunerando pouco, e que tem que haver uma análise se esse pagamento, se essa remuneração está compensando o risco das operações. Apesar de ser renda fixa, você está financiando uma empresa, seja através dos papéis diretamente ou através de fundos de investimentos. Então, o investidor deve ficar atento com a concentração nesse mercado nesse momento. Então seria um ajuste pontual, né, de preços e não um risco amplamente, um risco aumentado em relação a esses fundos, é isso? É um risco que tem que ser monitorado, tá? É difícil dizer que nos próximos meses a gente vai ver um forte movimento de resgate dos fundos, mas esse risco existe, tá? Por quê? O investidor ele está acostumado a observar aí nos últimos 2 anos aproximadamente um movimento de fechamento de spread de crédito, aumento dos preços dos títulos e, consequentemente, uma bela performance dos fundos de crédito privado como um todo. E nos próximos 2 anos, por exemplo, é difícil que essa mesma rentabilidade irá acontecer, tá? Inclusive nos próximos meses, porque os spreads já estão baixos, não tem espaço para novos fechamentos, novos aumentos dos preços dos créditos privados. Então, o que tem que ser monitorado aqui, que é um risco, é o investidor acreditar que os fundos vão continuar rendendo muito bem, observar na cota que isso, na verdade, não está acontecendo e isso motivar um movimento de resgate dos fundos. Investidores que não entendem muito o produto, não entendem muito o momento de crédito nesse momento, então acreditar que, olha, os fundos não vão render mais nos próximos meses, eu vou começar a resgatar. E aí esse resgate poderia resultar num aumento dos spreads e retroalimentar novos resgates. E aí ter um efeito de bola de neve. Eu não estou falando que isso vai acontecer com certeza nos próximos meses, mas é um risco que tem que ser monitorado, dado o nível de preço que esse mercado vem negociando nesse momento. Você fala sobre essa questão do mercado de crédito que está afetando, então, portanto, né, os fundos de debêntures, ou seja, esse mercado de crédito que enfrenta essa crise que você vem mencionando aqui, Christopher, desde o início do nosso papo, é o efeito desses juros altos e que, por tabela, acaba, então, agora impactando, nesse momento, as debêntures, os fundos de debêntures incentivadas?
O fato dos juros estarem elevados, eles têm impacto de diferentes formas, né? Então, você tem, por um lado, o benefício desses fundos de crédito privado com os juros elevados, dado que eles são isentos de imposto de renda, então, quanto maior, né, o juro, maior a potência desse benefício tributário dos fundos de debêntures incentivadas, por exemplo, que são isentos de imposto de renda. Então, isso é algo que favorece a alocação em crédito privado, mas, ao mesmo tempo, você tem o outro lado da moeda, que é os juros elevados, eles pressionam os resultados das empresas negativamente, porque as empresas têm dívidas, então o custo da dívida aumenta com o juro elevado, e isso pode resultar em eventos corporativos, eventos de crédito, as empresas não conseguirem pagar com as suas obrigações, e aí acarretar aí o aumento de risco desses papéis, e consequentemente resultar aí numa pior performance dos fundos. A gente viu alguns casos recentes com Braskem, por exemplo, e algumas outras empresas recentemente. Então tem esses dois lados. Por um lado, para o investidor, o juro elevado potencializa esse efeito tributário, esse benefício tributário desses fundos, mas, por outro lado, as empresas sentem mais nas despesas financeiras, então é uma questão ali de equilibrar esses fatores. Por um lado é bom e por outro lado tem um risco aí nesse contexto de juros muito elevados na economia. Christopher, a gente também viu ali um movimento de cotistas, né, que migrando da renda fixa tradicional para fundos de infraestrutura, buscando talvez também uma previsibilidade, isenção fiscal. Tudo isso que tem acontecido com os fundos de debêntures incentivadas pode acabar também abalando a confiança nessas outras classes de ativos? Nas classes de renda fixa como um Isso, todo? isso. Pode ser, mas você tem que diferenciar ali os produtos de renda fixa que tem no mercado. Hoje, por exemplo, se a gente olha para o mercado de renda fixa, apesar de eu ter uma visão um pouco mais cautelosa em relação aos fundos de crédito privado nesse momento, eu tenho uma visão construtiva para tomar risco de mercado. O que que é isso? É você tomar o risco ali do juro de mercado, do juro real de mercado, que está próximo de 8%, a depender do vencimento que você vê, que é fruto de uma desconfiança em relação à sustentabilidade da dívida pública, o risco fiscal que existe no Brasil. Então, tem justificativa para o juro real estar nesse patamar, mas é um mercado, né, nesses níveis de preços que eu vejo uma boa assimetria, você tomar o risco de mercado, tá? Então, é por isso que tem que diferenciar um pouco ali, dentro desse mercado de renda fixa, qual indexador você está olhando, e até juntando isso com o mercado de crédito privado. No mercado de crédito privado, você tem os fundos de debêntures incentivadas e você tem os fundos redeados, né, que tira esse risco de mercado, ou seja, compra ali as debêntures atreladas ao IPCA+, e aí, através de derivativos, fazem a mudança do IPCA para a CDI, tá? Então, esses fundos, eles tiram esse risco de mercado, desse juro de mercado, então ele não sente o impacto das movimentações dos juros futuros, mas ele sente o impacto somente dos spreads de crédito. Então, quando você olha para o mercado de crédito privado, eu acabo até diferenciando. Eu vejo um pouco mais de risco nos fundos regiados, porque eles estão tomando risco somente de crédito, dos spreads de crédito, que, como comentei, estão muito baixos, os preços estão muito elevados, estão muito caros. Em compensação, os fundos atrelados ao IPCA+, você tem também o risco de crédito, mas você tem o risco de mercado, que, como eu falei, eu tenho uma visão mais construtiva, dado o nível atual de juro real. Então, depende muito para qual indexador o investidor está olhando, tá? E são coisas aqui que não dá para cravar o que vai acontecer de fato. São o que a gente consegue dimensionar aqui através dos nossos estudos, são fatores que a gente deve monitorar ao longo do tempo. Tá? Perfeito. Agora, Christopher, então, para a gente amarrar aqui o nosso papo, para quem já tem fundos de debêntures incentivadas na carteira, o que fazer agora? Resgatar, segurar as cotas ou talvez até aportar mais, enfim, quem já tem esse papel, né, o que vocês estão orientando aí na Nord a fazer a partir de agora? Primeiramente, para novos aportes, a gente não está recomendando uma alocação em crédito privado, tá? A menos que você observe ali um papel diretamente com um prêmio muito interessante que compense o risco, mas para fundos como um todo, a gente não indica novas aplicações. Para resgate, aí é muito caso a caso, tá? Mas o que a gente aconselha aqui é que não tenha uma alta alocação em crédito.
Então, recentemente, a gente viu aqui, por exemplo, uma pessoa que tinha 30, 40% da sua carteira em crédito privado, através de fundos. Eu falei, olha, não indico esse montante, tá? Então, o que o investidor deve fazer nesse momento é pelo menos reduzir, controlar mais o risco e começar a diversificar mais a carteira em outras classes de ativos, outras classes de fundos. Zerar totalmente, aí depende de muito caso a caso, tá? Tem que analisar, ver a composição da carteira como um todo, mas o que eu cravo aqui é que pelo menos uma alta alocação a gente não recomenda e novas aplicações a gente está evitando também. Perfeito. Conversamos aqui com o analista de fundos da Nord, o Christoph Galvão. Obrigada pela participação, querido. Até uma próxima. Muito obrigado pela oportunidade. Tchau, Até tchau. mais.